Bom demais! Estamos de volta aqui com mais um podcast diretamente aqui do espaço Resenha CBTD. Gente, já falei isso antes, mas olha, cada conteúdo sensacional. Se você não assistiu os outros episódios do podcast, busca lá. Só tem conteúdo e convidados especiais. E por falar em convidados especiais, boa tarde, Cleide Guimarães, tudo bem? Tudo bem. Bem, gente, a Cleide é diretora de Gente e Gestão na Adar, não é isso? Isso mesmo. Onde fica a Adar? A Adar fica aqui no Limão, em São Paulo, mas a gente tem também uma parte do nosso negócio que fica no Mato Grosso, sem distribuição em uma fábrica. É uma empresa que nasceu em São Paulo mesmo, já tem 30 anos. Puxa vida, 30 anos. Pioneira na importação de tecido têxtil no Brasil, é líder no segmento. Todo o processo do têxtil ela tem, desde o fio ao tecido acabado, de inúmeras bases e estampas, enfim, tudo que você pensar de tecido, certeza você já vestiu a Adar aí de alguma forma. Eu imagino. E olha, sobreviver nesse setor, um país tão desafiador, 30 anos, eu tenho certeza que só pode ser uma empresa de muita qualidade e realmente de muito respeito, né? Sim. Acho que o principal é com uma cultura forte, uma empresa muito humana e com ainda a primeira geração tocando o negócio, então são pessoas que realmente levam a sério, né? Mas são muitos desafios tocar uma empresa dessa no Brasil. E por falar em desafios, me conta o seu desafio como diretora de gente, como é que é o seu dia a dia? Hoje, o meu maior desafio na Adar é tocar o processo de profissionalização do negócio. É uma empresa de 30 anos, mas que a diretoria de gestão em si tem 5, é bem novo o processo. Então, a gente já tinha uma especialização muito forte em vender e importar o tecido, mas quando se fala nos processos de gestão de pessoas que é o principal recurso do negócio, a gente ainda não tinha nenhum processo formalizado. E aí hoje eu cuido de todo esse processo de transformação, não só dos processos de gente, mas de trazer a empresa para um patamar mais profissional. E hoje isso também passando por toda a parte de sucessão, enfim, o desafio é bem grande. Quantas pessoas você tem lá hoje? Eu tenho mais ou menos uns 1.200 colaboradores. Nossa, gente, 1.200. Eu fico imaginando assim, né, quem está assistindo a gente, que às vezes tem uma estrutura menor e se acha num grande desafio, e deve ser mesmo, mas imagina um desafio de você ter 1.200 colaboradores. Sim, são muitas histórias e cada um deles com a sua importância dentro do negócio, então é muito importante fazer ações para o todo, mas olhar também o indivíduo com a participação dele e o quanto ele pode agregar, porque todo mundo pode fazer a diferença, né? Sabe uma dúvida que fica para mim aqui, Cleide? E eu sempre pergunto isso para as empresas, né? Como é que lida, por exemplo, com gerações? Você tem muita diferença de gerações hoje na empresa? Sim, eu tenho. Mesmo na primeira linha, ainda que são os fundadores, eu tenho fundador de 90 anos e tenho de 52. Então, acho que é um encontro de geração, eu não vejo como conflito. Mas é bem desafiador transpor, né, todo esse conhecimento que ele tem, ele bate um olho no cenário e já sabe o que tomar de decisão, para aqueles jovens que estão chegando, que têm preparo, têm uma grande formação, mas ainda não têm a experiência do dia a dia, né? O know-how que eles ganhou com o tempo. Mas a gente tem feito alguns mecanismos para ajudar, mas essas mentorias e desenvolver esse processo, eu acho que toda empresa familiar no Brasil precisa se preocupar, porque os números das empresas que avançam para a segunda e terceira geração são muito pequenos. Então, hoje eu vejo que se a gente conseguir passar por isso, trazendo esse conhecimento da primeira geração e preparando a segunda, a empresa vai conseguir se redesenhar. E é isso que eles têm feito ao longo do tempo e acho que meu papel é facilitar isso. Sim. Como é que é trabalhar uma empresa familiar se você tem o fundador ainda em operação? Sim. E você deve ter filhos, netos? Né? Netos ainda não, mas filhos sim. E mais filhos muito jovens. Às vezes eu recebo o filho da filha lá para fazer um summer de um mês, então é muito bacana. Eu vejo como uma oportunidade profissional, porque a gente consegue extrair o bom desses dois universos, né? Os mais antigos com a experiência do negócio e os mais jovens trazendo ideias, sonhando com o futuro da empresa, querendo crescer, melhorar, inovar. Então é desafiador, porque tem hora que tem conflito, claro. E a mediação desse conflito é por conversa boa, entendimento e sempre pensando no bem da empresa. Quando a empresa ela é o principal foco, eu acho que as gerações se respeitam porque todo mundo tem o mesmo interesse, né, que é o bem do negócio. E você sabe que o tema do evento, né, aqui do CBTD, é humanizar para prosperar.
E acho que isso que você está contando, né, sobre a empresa, me parece isso, né? A empresa próspera, com 30 anos e as gerações chegando, está prosperando justamente pelo fato de ter essa humanização, né? E não por trabalhar lá, mas a Radar realmente tem isso em especial. É uma empresa no qual as pessoas não são como um número só para você ter noção, a gente acabou de aplicar a pesquisa de engagement e a gente teve todas as unidades acima de 78%, algumas com 83%. Então as pessoas amam trabalhar porque elas são realmente tratadas como pessoas importantes. Eu ia pedir até para você falar isso para quem está assistindo lá, ó. Repete Eu acho que isso. faz toda a diferença, né? As pessoas se sentirem únicas e serem reconhecidas como importantes dentro do negócio, porque aí elas entregam o melhor delas. O a mais a gente só consegue se a pessoa tiver com o coração além só do bolso, né? Só da importância financeira do trabalho. Perfeito, sensacional. Aí, bom, você comentou que a empresa está com 30 anos. Esse segmento, por exemplo, que você têxtil, né? Que você está hoje, como é que você está vendo o crescimento disso para frente, né? Qual que é a expectativa? Eu vejo que tem alguma mudança com relação às bases. Quando se fala na indústria nacional, que eu tenho os dois universos. Eu tenho a indústria nacional, que as fábricas hoje enfrentam um desafio porque o produto importado está muito barato nesse último ano. E os tecidos, eles tiveram uma mudança. A China trouxe muito tecido de poliéster com bases que não são tão sustentáveis. E hoje eu acredito que esse novo consumidor espera tecidos mais duráveis, com roupas que eles possam ter por muitos anos. Então essa indústria precisa se reinventar, mas trazer também não só o tecido em si, mas o conceito, né? Como ele foi produzido, como é que é toda a sua cadeia de abastecimento, enfim, tudo isso é uma coisa que a gente tem olhado. Quando a gente pensa, por exemplo, eu comentei sobre as gerações, você deve ter também um pessoal mais novo trabalhando, né? Sim. Uma casa, de repente, dos seus 20 anos, deve ter algum público? 20 não, mas de 25 a 30 sim. 25 a 30 sim. E eles normalmente fazem parte de área de produção, administrativo, onde é que está alocado hoje? Você está falando... Da faixa etária dessas pessoas. Dos sucessores? Não, dos sucessores. Pensando mesmo nos colaboradores. Não, sim, eu tenho muita gente de 20 anos. Tem muito mais no público operacional, mas a gente também tem programa de aprendiz, onde a gente aloca pessoas nas áreas administrativas. No nosso próprio escritório temos também... a gente tem muita gente jovem. É uma empresa bem diversa, que tem pessoas de 60 anos ainda trabalhando, mesmo funcionários, e pessoas bem jovens. Entendi. Essa é bem diferente uma geração da outra. Imagino. O compromisso com o trabalho, as expectativas. Eu sinto que esse pessoal mais jovem, a preocupação com a jornada é muito maior do que com ficar numa empresa há 20 anos. Então também reter é mais difícil. Esse público mais jovem a gente tem mais dificuldade em reter porque a gente espera o melhor dele, mas ele também espera o melhor da empresa e às vezes não quer ter o esforço do trabalho. Sim. É difícil. E como é que você consegue capacitar essas diferentes gerações? Você deve usar diferentes metodologias, né? Sim, a gente criou a Universidade Radar. Dentro delas a gente tem alguns programas que são algumas academias, mas também estamos hoje sempre trazendo parceiros para disponibilizar o conteúdo online, porque em massa é muito mais fácil, né, para você ter um alcance melhor. Então é um blended, a gente mistura de tudo um pouco, desenvolve programas para público-alvo, então eu tenho programa para liderança, tenho programa para o time de base, tenho treinamento técnico, porque é uma área que você não tem tantas empresas, por exemplo, indústrias têxteis, você não tem tanta fábrica formando os técnicos que precisam, então a gente tem focado nisso, em também capacitar o time técnico para conseguir produzir produtos melhores. Né? Sim, sim. Você está na feira desde de manhã? Chegou de manhã na feira? Não, cheguei à tarde. Chegou agora à tarde? Viu alguma coisa que te chamou a atenção, algum insight que você teve aqui? Eu percebi que tem muita coisa de tecnologia, gostei muito que tem ferramentas que já estão usando o ChatGPT para poder criar treinamento, é uma coisa que eu sou muito antenada. E eu achei muito interessante, porque quando se fala em RH, sempre eu via nas feiras muito mais do mesmo. Essa eu senti com produtos um pouco diferentes, assim, mais tecnológicos, e a área de gente precisa disso. Eu também vou em outros eventos que não são só de RH e eu vejo que as outras áreas têm se acelerado bastante. E a gente, como parceiro de negócio, precisa estar, acho que à frente de tudo para poder dar o melhor suporte. Foi sempre assim que eu guiei a minha carreira. Se eu estou dentro do negócio, eu consigo agregar. E eu acho que tecnologia é o que a gente mais precisa hoje para inteligência artificial, nem se fala. Verdade. Para te deixar, inclusive, assistir outras palestras, eu sei que seu tempo está corrido.
eu queria te fazer mais uma provocação. Você ganhou um superpoder nesse momento, que é ter no seu celular o número do WhatsApp de todas as pessoas de RH de empresas familiares do mundo. Que mensagem você mandaria para essas empresas que têm uma gestão familiar? A primeira coisa é que eu acho que essa pessoa do RH, ela precisa entender muito bem a cultura dessa empresa e quais são os objetivos dos sócios. Porque se ele entende muito bem isso, ele tem muitas ferramentas de mercado e disponíveis, a gente tem muito material para poder ajudar todos os funcionários a entregarem onde a empresa precisa chegar, ela ter longevidade, ela ser diferenciada. E o que eu vejo é que muitos RHs ficam muito na base, eles não avançam para a parte mais estratégica do negócio. E aí a área ela é muito transacional. Então, se eu pudesse falar com todos os RHs de empresas familiares, vão para o negócio, entendam as necessidades da empresa, não pensem que a gente só tem que responder pela parte trabalhista e pela folha de pagamento. Isso é só um pedaço dos produtos que a gente tem. Um bom profissional de RH deve ser atuante e deve estar presente onde as coisas acontecem para ajudar os sócios a tomar decisão, porque aí ele conhece quem é o recurso que vai ajudar a empresa naquele desafio. Escolher pessoa boa, você só vai saber se aquela pessoa vai atender o desafio da empresa se ele tiver o que a empresa precisa. Então, você precisa realmente ter conhecimento do negócio e aonde o negócio quer chegar. Com isso, é trabalhando, arregaçando as mangas e se dedicando, dando o seu melhor. Perfeito. E se alguém tiver alguma pergunta para te fazer, pode te mandar na rede social? Tem alguma rede que te acha? Pode. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram. Como que te acha no LinkedIn? Cleide Guimarães, Cleide Souza Guimarães. Perfeito. Eu vou adorar responder, estou sempre disponível. Ótimo. Obrigado. Prazer. Pelo bate-papo. Espero te ver daqui a pouco de novo. Tá bom. Tá bom? Tá Muito bom. obrigado. Obrigada. Gente, é assim. Estamos terminando então aqui mais uma edição do nosso podcast, aqui do Resenha CBTD, Inspende e você. Te vejo no próximo episódio. Tchau!